Chegando aí mais uma aulinha de redação, hoje para a gente discutir aqui sobre critérios de avaliação. Isso mesmo, quando a sua redação está passando pela avaliação da banca do Enem, são observados aspectos específicos para você poder chegar ao tão sonhado 1000. Esses aspectos são separados no que a gente chama de competências. Temos, portanto, 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, que ao final somam o total de 1000 pontos, o tão sonhado, né? O tão desejado 1000 na redação do Enem. Então vejam, é muito importante que vocês conheçam esses critérios, porque uma vez de posse, né, dessas competências que são avaliadas no seu texto, à medida que você vai produzindo o seu texto, você vai pensando automaticamente em cada uma delas, para tentar fechar cada uma dessas competências de maneira pontual, certo? Antes de falarmos sobre os critérios de avaliação do Enem, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 aspectos que precisam ser observados na redação. Primeiro, é preciso que você entenda que impessoalidade, isso mesmo, aquele foco discursivo em terceira pessoa que foi defendido aqui nas aulas passadas, é diferente de imparcialidade. É perfeitamente possível construir um texto impessoal, ou seja, com foco em terceira pessoa, porém parcial. Aquele texto em que eu revelo sim para o leitor o meu posicionamento, o meu ponto de vista. Uma vez que eu estou produzindo um texto dissertativo ou argumentativo. Então eu preciso sim evidenciar e deixar pistas para o meu leitor reconhecer o meu posicionamento. Portanto, eu preciso produzir um texto parcial. Eu preciso assumir um lado, assumir um posicionamento. Veja como isso se dá nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Temos aqui um parágrafo de redação nota 1000, em que a aluna, a partir dessas palavrinhas que a gente percebe aí, ó, que eu destaquei, vai deixando marcas de parcialidade, ou seja, do posicionamento que ela está defendendo. É relevante abordar. Quando ela começa assim, ela já começa destacando a ideia da importância de abordar isso, né? Do ponto de vista dela, é muito importante que se destaque esse aspecto. Olha só, primeiramente que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. O uso desses adjetivos também marcam esse lugar de posicionamento, também marcam essa opinião da autora do texto, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, ou seja, grande parte deles, restritos ao espaço ocupado pelos detentores de poder econômico. E aí ela continua, essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Ou seja, de acordo com o ponto de vista dela, isso é muito pouco, apenas 17% das pessoas ocuparem esse lugar. Então, o que a gente percebe com essas palavras que eu destaquei para vocês? Que a aluna consegue, na sua redação, construir sim um texto impessoal, porém parcial, evidenciando sim junto ao leitor o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Como isso pode ser garantido? Com o uso de adjetivos ao longo do texto, com o uso de advérbios, com o uso de expressões que permitam fazer com que o leitor entenda o seu posicionamento. Um segundo ponto, gente, que eu quero apresentar aqui para vocês, diz respeito ao tipo de raciocínio que deve orientar a sua produção. Nós já vimos nas nossas aulas que a tese, ou seja, a ideia central do nosso texto, deve ser apresentada no início da produção, já ali no finalzinho da introdução do seu texto, primeiro parágrafo, impreterivelmente. Quando a gente se orienta por esse tipo de organização textual, nós estamos nos orientando pelo que é chamado de raciocínio dedutivo. Isso mesmo, o raciocínio dedutivo parte de uma ideia geral para as ideias mais específicas, certo? No caso da redação para o Enem, esse deve ser o modelo de raciocínio empregado, porque nós estamos lidando com um número limitado de linhas. Então, eu preciso já, desde o primeiro momento, deixar claro para o meu leitor qual é o argumento que eu vou defender, para que, nas linhas restantes, no final do texto, eu vá apresentando argumentos secundários em favor daquele argumento maior que foi apresentado já desde o início do texto. Então, nós não temos um espaço, né, que nos permita fazer diferente. Então, é importante que você saiba também
que esse raciocínio que é utilizado e deve ser utilizado chama-se de raciocínio dedutivo. Mas, Fabiana, eu já vi alguns textos dissertativos argumentativos em que o autor apresentava a tese só ao final. Isso é possível? Tanto é possível que você já viu textos assim. Nesse caso, gente, em que a tese, a ideia central do texto só é apresentada para o leitor ao final, segue-se o tipo de raciocínio que é chamado de indutivo, que não é o nosso caso, porque, como eu já falei para vocês, nós lidamos com a problemática da limitação de espaço. Além do mais, ao final do nosso texto, nós temos uma especificidade para atender, que é a elaboração da proposta de intervenção. Então, mais um motivo para que a gente se oriente pelo raciocínio dedutivo, apresentando sempre essa tese ao início do texto, tá bom? Como foi feito aqui, nesse caso, né, no caso dessa redação que nós estamos trabalhando a título de exemplo, redação nota 1000, em que nós percebemos já desde a introdução, olha, fechando aí essa introdução, a aluna demarcando de maneira muito pontual a tese do texto dela. Ponto para a aluna que se orienta pelo raciocínio dedutivo e apresenta para o leitor essa tese desde o início do texto. Então, vamos às competências? Finalmente, competência 1. Eu acho que a 1 todo mundo já tem decorada. Competência 1 diz respeito a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Nessa competência aqui, gente, não se observa, né, apenas um aspecto do texto ou apenas um parágrafo do texto, mas o texto como um todo. Aqui, na competência 1, o aluno pode tirar de 0 a 200 pontos na observação de critérios como domínio da norma padrão, da modalidade padrão da língua, o que compreende pontuação, acentuação, ortografia, regência, concordância, ou seja, aqui nesse momento, ao longo do texto inteiro, o aluno precisa demonstrar as habilidades que ele adquiriu ao longo da sua formação, no que diz respeito ao domínio da gramática normativa. Então, nesse caso aqui, por se tratar de uma modalidade escrita formal, o seu texto precisa sim se adequar à norma, ao padrão, certo? É o momento de você aplicar tudo o que você estuda em gramática na sua produção textual. É o momento em que a banca consegue verificar se você realmente se apropriou dos conhecimentos necessários para produzir um texto em língua portuguesa padrão, certo? Em língua portuguesa formal, beleza? Então, isso é observado no texto como um todo, da primeira à última linha, e compreende todos esses aspectos gramaticais. Entendido? Competência 2. Na competência 2, observem, são analisados aí 3 aspectos que eu inclusive destaquei para vocês. O avaliador, ele analisa se o aluno compreende a proposta de redação. Compreender a proposta de redação, gente, é adequar o seu texto ao tema solicitado, certo? Então, o aluno aqui, ele demonstrou essa compreensão? Beleza, vamos seguir em frente então. Ele foi capaz de relacionar várias áreas do conhecimento à produção dele? Ponto para o aluno, porque não é só demonstrar conhecimento do tema, não é só demonstrar que compreendeu o tema, é mostrar que compreendeu o tema e sabe relacionar esse tema com outras áreas do conhecimento, certo? O aluno conseguiu produzir o texto dentro do limite estrutural do dissertativo argumentativo? Então, ótimo. Esse aluno, quando consegue atender a esses 3 critérios, ele consegue fechar a competência 2. Observem, o avaliador aqui, mais uma vez, analisa o texto como um todo e procura identificar se o aluno, 1, compreendeu o tema, 2, relacionou o tema com as várias áreas do conhecimento, 3, se ele atendeu à estrutura do texto dissertativo argumentativo, ao limite estrutural do texto dissertativo argumentativo. Então, esses 3 aspectos da competência 2 também são observados no texto como um todo. Prestem atenção em uma palavrinha aí que faz toda a diferença também, tá, gente? Várias áreas do conhecimento. Então, não adianta você abrir o seu texto fazendo uma alusão histórica, o restante do texto você se apega ao senso comum e você acha que vai fechar essa competência. Não. Não adianta você
apresentar a sua tese só no segundo parágrafo do seu texto e achar que vai fechar essa competência porque você apresentou uma tese. Então aqui você precisa demonstrar conhecimento do tema, entendimento desse tema, mas você precisa também adequar o seu texto à estrutura bem direitinha, como a estrutura é solicitada, com tese ao final do primeiro parágrafo, isso é estrutura. Com o primeiro argumento sendo tratado no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo no segundo, o último parágrafo com proposta de intervenção. Isso é estrutura. E você precisa atender a esse critério das várias áreas do conhecimento. Não é usar só uma área do conhecimento em uma parte do texto e esquecer do restante, tá bom? Então, nessa competência 2 aqui, nós avaliamos esses 3 aspectos. Competência 3. Vejamos, a competência 3 diz respeito, olha aqui o que eu destaquei para vocês: seleção, relação, organização e interpretação. De quê? De informações, de fatos, de opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Vejam só, gente, eu destaquei essas palavrinhas iniciais aí para vocês. Por quê? Porque às vezes o aluno ele até seleciona informações, fatos, ele traz argumentos de autoridade, mas ele solta lá no texto. Olha o que eu destaquei aí para vocês. Essas informações, esses fatos, essas opiniões que são apresentadas no texto, elas precisam ser o quê? Relacionadas com o tema. Elas precisam estar organizadas em função do tema. Elas precisam ser interpretadas. Então não é simplesmente uma questão de chegar, jogar lá na redação e achar que já ganhou pontos com isso. Não. Essa competência 3 aqui, ela é avaliada especificamente no desenvolvimento do texto, e aqui nós queremos ver como você faz uso de estratégias argumentativas em defesa do seu ponto de vista. Como você faz uso de recursos de fundamentação do argumento em defesa do seu ponto de vista. E não é simplesmente jogar a informação. Você aqui não vai simplesmente jogar o argumento de autoridade. Você aqui precisa, sim, fazer a seleção dessas estratégias e interpretar isso em favor do tema, relacionar isso com o tema, como foi feito aqui nesse fragmento, tá? Da redação que nós estamos analisando. Vejam só. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse primeiro momento do parágrafo, o que a gente já consegue perceber? A gente já consegue perceber que a aluna retoma a questão da formação do espaço urbano brasileiro, né, da formação das grandes cidades. Ela já pontua que, nesse processo de formação das grandes cidades, nós temos aí os centros culturais sendo colocados à disposição apenas de uma elite que ocupa ali um espaço privilegiado dessas cidades. E veja que ela comprova isso com um dado que tem relação com o tema especificamente. Ela não simplesmente jogou a informação lá da formação das cidades. Ela está relacionando isso com um dado bem pontual e bem específico que diz respeito ao tema em questão. Continuando aí no parágrafo, nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Veja que aqui, mais uma vez, gente, quando ela traz a questão da segregação social, que é evidenciada no livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, mais uma vez a informação aqui não está sendo apenas jogada no texto, ela está sendo também relacionada com o tema. Quando ela completa aqui, ó, se faz presente até os dias atuais. Olha ela trazendo o tema aqui, ó. Olha ela relacionando o tema com a informação que ela apresentou, com o argumento de autoridade que ela apresentou. Por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, como a gente vê, a aluna não simplesmente joga a informação, ela traz a informação, ela trouxe aí uma relação com a formação dos espaços urbanos brasileiros, ela trouxe um argumento de autoridade, mas a todo momento ela estabeleceu essa relação, ela interpretou essas informações a favor do tema. É isso que é avaliado na competência 3, é justamente esse movimento que o aluno faz, de trazer sim a informação, mas de ser capaz de
interpretar, relacionar essas informações, esses argumentos de autoridade, esses dados em favor do tema em questão e não simplesmente jogá-los no texto, certo? Vamos à competência 4, penúltima competência analisada. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Fabiana, que mecanismos linguísticos são esses? Coesão, gente. Aqui são analisados elementos coesivos. Como assim? Ao longo do texto inteiro, mais uma vez, nós vamos reparando, analisando quais foram os elementos coesivos utilizados ao longo do texto de maneira a dar essa liga ao texto, de maneira a tornar o texto essa unidade de sentido totalmente relacionada, em que as partes desse texto se ligam, né, se juntam, estão concatenadas. Veja um exemplo em um parágrafo apenas de como a gente pode observar isso. Olha só, paralelo a isso, nós já temos aí uma expressão que retoma o que foi dito anteriormente, antes de se introduzir um novo argumento. Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante. Veja só, quando se coloca paralelo a isso, eu não passei simplesmente para o segundo argumento do texto. Eu estabeleci uma relação com o que eu disse anteriormente. Ou seja, a aluna está querendo dizer que, paralelo ao que já foi apresentado, percebe como essa expressão funciona como um mecanismo coesivo de relação entre as partes do texto, garantindo aí essa unidade, essa ligação, essa relação entre os parágrafos. Veja dentro do próprio parágrafo, para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Veja que aqui se utilizou uma conjunção conclusiva, também estabelecendo agora a relação entre as orações do próprio parágrafo. Isso, olha agora o isso, retomando o que foi dito no período anterior. É retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. E assim, mais uma vez uma conclusiva, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, pelo que a gente observa, os mecanismos de coesão, eles servem dentro do texto para estabelecer retomada de expressões de ideias já mencionadas, servem também dentro do texto para evitar que se repitam expressões, porque não é interessante você ficar repetindo palavras. E tudo isso é analisado ao longo do texto como um todo, para que se perceba como o aluno é capaz de lançar mão dessas informações, né, desses mecanismos de coesão, para garantir, portanto, essa unidade textual. Certo, gente? Por fim, competência 5, que analisa o quê? Todo mundo já sabe, proposta de intervenção. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Como a gente sabe, aqui nós temos 5 elementos que precisam ser atendidos: o agente, a intervenção, o modo meio, a finalidade e o detalhamento, que funciona aí como uma informação adicional que pode ser agregada a qualquer um dos outros 4 elementos. Observem como foi feita a proposta de intervenção dessa redação. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, vejamos aí, ó, já aparece o agente. 1. Destine verbas para a construção de salas de cinema. 2. Nós já percebemos o segundo elemento, intervenção. E aí vejam que é acrescentada aqui, ó, uma informação adicional sobre essa construção de salas de cinema. Como essas salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. Então isso já funciona como um detalhamento de intervenção, gente. Terceiro elemento, portanto, por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Finalidade, quarto elemento. Aliás, desculpem, modo meio, quarto elemento. Com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Finalidade, né? Com o intuito já está indicando fim. Segunda intervenção, ó, foi um parágrafo com 2 propostas. Cabe às instituições de ensino, elemento 1, ó, agente, promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, elemento 2, que é a própria intervenção, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, terceiro elemento, ó, modo meio, a fim de construir a ideia de elitização da cultura,
de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Quarto elemento, finalidade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Percebemos aqui um comentário a respeito da proposta sugerida. Portanto, informação adicional conta aí como detalhamento quinto elemento. Bom, de posse desses conhecimentos, vocês podem agora produzir uma redação conscientes de todos os aspectos que estão sendo avaliados no seu texto. E isso é fundamental para que você possa progredir cada vez mais na sua nota, na sua avaliação, e possa chegar ao tão sonhado 1000. Acredito que vocês podem chegar sim, porque vocês são os melhores.